Aprove a Deus, mais domingo estamos aqui para fazer mais uma compreensão da palavra de Deus, dessa igreja que se fica de pé para nós orarmos, para dar início a esse culto, né, de adoração ao Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Santo Soberano Deus, Senhor, mais uma vez estamos aqui na sua presença, Senhor. Cabe ao Senhor estar na nossa frente, Senhor. Estamos aqui também, o Senhor permitiu, né, que nós estamos aqui para nós fazermos mais uma menção da sua palavra. O Senhor abençoe todos que estão aqui, presbítero Ana, sua esposa, seu filho, Diácono Rolando, pastor Fernando e a mim. Também te pedimos o Senhor abençoe aqueles que não podem estar aqui, porque sabemos que estamos expelindo o mal. Mas o Senhor está nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, para nós podermos estar sempre aqui fazendo essa palavra. O Senhor também te peço pelos enfermos, vai tocando, Senhor. Entra com providência na vida de cada um. Te peço também pelos médicos, pelas doutoras, pelas enfermeiras, por todas aqueles que estão nessa batalha. Isso é uma batalha e uma guerra, mas sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso protetor, o nosso ajudador, e sabemos também que o Senhor vai estar, já está fazendo acontecer o milagre na vida de cada um, Senhor, para que nós podemos estar já de portas abertas, Senhor. Peço também pelas autoridades, Senhor, que entra com providência na vida deles, que estão batendo cabeça, Senhor, e o povo é que está sofrendo, mas sei que está misericordioso e sei que o Senhor vai fazer eles abrir a mente para poder estar seguindo a sua palavra certa, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos, aqui unidos, hoje com a presença especial, convidada a nossa irmã Tatiane e o jovem Gustavo, né? E o presbítero Anderson vai estar nos trazendo a mensagem neste domingo. Amém? Queria passar para a igreja em Ageu capítulo 2. Em Ageu capítulo 2, em que Ageu, o profeta, ele vem falar da glória do segundo templo. E que o Senhor, qual a mensagem que ele manda? Diz o Senhor: eu sou convosco. Então Jesus é a nossa esperança. A igreja, você crê assim? Ageu nos transmite algumas promessas que nós estaremos passando aqui agora. O versículo 4 ele vai dizer: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor. Ele conclama a igreja a se esforçar. É tempo de nos esforçarmos. Ele diz o Senhor: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Então o que o Senhor está te falando? Eu sou contigo. Trabalhai, confiai. No versículo 5 nós vamos ver que ele diz que o Espírito, meu Espírito, habita no meio de vós. Não temais, o meu Espírito habita no meio de vós. No versículo 6 e o versículo 7, depois vocês meditam, amém? Com tranquilidade, no capítulo 2 de Ageu, a gente vai ver que o capítulo 1 ele está dando uma exortação para o povo, e no segundo capítulo ele já está falando, né, sobre a glória do segundo templo, e a gente vai ver que ele vai falar: abalarei os céus e a terra. Por que ele vai abalar os céus e a terra e as nações? A teu favor, se tu creres, ele vai abalar céu e terra, a teu favor, a tua vitória. E ele diz: encherei essa casa de glória, encherei essa casa de glória. Como que ele vai encher essa casa de glória? Quando nós retornarmos, creia nisso, quando nós retornarmos à segunda glória, à segunda casa, Deus vai manifestar o seu poder de forma extraordinária, porque cremos que todos nós somos nos esvaziando de nós mesmos e buscando a face do Senhor, a promessa dele que encherá essa casa da sua glória. No versículo 9 ele diz: Deus lhes dará a sua paz, a sua glória se encherá a sua casa. E a promessa aqui no versículo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que é paz? Busca o Senhor, vem à casa de Deus. Nós vamos estar retornando no primeiro domingo de julho. É tempo de buscarmos o Senhor. Então ele diz que dará a sua paz, amém? E o que nós vamos fazer nessa hora? Então, igreja, sede firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Estou passando agora para o presbítero Anderson, está com o trabalho na mão. Aleluia. Amém, irmãos? Nesta manhã quero estar cumprimentando a amada igreja com a paz de nosso Senhor Cristo, atendendo ao pedido do nosso pastor Fernando. Fizemos um convite à minha esposa, ao meu filho Gustavo. Está faltando aqui as duas meninas, mas enfim,
vamos estar fazendo aquilo que nos foi ordenado nesta manhã, manhã de bênção, manhã de vitória, amada igreja. Irmãos, nesta hora eu já gostaria de estar convidando a minha esposa Tatiane e meu filho Gustavo para estar subindo aqui junto comigo à tribuna. Eles estarão louvando o hino da harpa e logo após nós vamos estar trazendo uma mensagem aos nossos corações nesta manhã. Fique atento, fique ligado, igreja do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem que fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós também cumprimentamos a igreja nessa manhã com a paz do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar cada um que se faz presente aqui e te abençoar você que está na sua casa, você que está vendo esse vídeo, que o Espírito Santo nessa manhã venha te visitar. Amém? Iremos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã 304, que fala sobre a face adorada do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me a desse grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Glória a Deus. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no ser de Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Contra os laços de Satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, como alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende as suas mãos Sobre nós. se assim que por mim Cristo vela aqui. Glória a Deus. A face adorada de Jesus verei. Aleluia. Com alegria amada, no céu estarei. Aleluia. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha Glória a luz, Deus. que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz,
queremos só reforçar com os irmãos, o pastor Fernando já falou, nós estamos aqui nesta manhã, assim a pedido do pastor Fernando, a qual nós nos encontramos aqui junto com o evangelista Ricardo, nosso diácono irmão Orlando, estamos seguindo todas as medidas de segurança, estamos sentando em bancos separados, estamos de posse das nossas máscaras, estamos sempre usando álcool em gel, enfim, estamos adorando ao Senhor, mas com as devidas precauções, e não vai ser por causa disso que vamos estar adorando a Deus. Amada igreja, nesta manhã eu gostaria de estar convidando a amada igreja em estar abrindo a sua Bíblia numa passagem que eu há algum tempo falei aqui atrás, lá no Evangelho de Mateus, uma mensagem muito conhecida, que Jesus acalma a tempestade. E essa mensagem, ela tem falado muito ao meu coração, e ela tem transbordado em meu coração em alguns pontos. Naquele dia não foi possível que passar a mensagem estava com o pastor Fernando, mas aprove a Deus, ele hoje nos dá esta oportunidade. Então gostaria de estar compartilhando com a amada igreja nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Os irmãos acharam? Os irmãos aí que estão em casa nos acompanhem, preste atenção nesta leitura, que Deus venha nos abençoar. Diz assim a palavra: depois disto entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe ele: porque tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente o vento e o mar, e houve grande bonança, e os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar o obedecem? Amém. Que Deus abençoe a todos nesta manhã por esta passagem, por essa mensagem. Irmãos, essa palavra ela tem falado muito aos nossos corações no que toca a divindade da pessoa do nosso Senhor Jesus. Nós acabamos de fazer uma leitura a qual o nosso Senhor Jesus, ele já passando por algumas etapas dentro da narrativa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, ele nos apresenta toda a genealogia de Cristo. Passamos um pouco mais adiante, falamos sobre o testemunho de João Batista, sobre a aprovação de Cristo no deserto, sobre Jesus, ele assim chamando os seus discípulos para que ele delegasse a ele tudo aquilo, aos discípulos, aquilo que o mestre ensinaria. Mas no início do ministério de Cristo ele precisava mostrar toda a sua divindade, toda a sua deidade, para que com aqueles homens que ali estavam caminhando. E por onde Jesus andava, ele arrebatava uma multidão. Parecia que as mensagens de Cristo entorpeciam o coração da multidão, e junto com isso, via alguns sinais. Mas aqui estava para acontecer algo que os homens daquela época não tinham visto, e Cristo mostrando parte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do seu poder em tudo aquilo que a ele foi entregue. Mas temos algumas peculiaridades dentro desta mensagem, a qual eu queria abordar rápido com a amada igreja. O interessante é que quando Jesus ele chega, ele vai para a cidade de Cafarnaum e ele cura
o servo do centurião entra na casa da sogra de Pedro, faz aquele milagre, cura aquela febre, e as pessoas ouvem a vocação apostólica de Cristo. E Jesus, querendo regressar para o outro lado, convida os seus discípulos para que entrem no mar. Mas os discípulos que estavam com Cristo, eles eram homens que estavam começando, engatinhando na fé, falando do Mestre. Mas o que Jesus ele convida os homens, Jesus ele convidou homens experientes, para que já conheciam todo o mar da Galileia. E uma das peculiaridades que nos chama a atenção, aleluia, é que o mar da Galileia, ele tinha desses problemas. Vinham ventos repentinos muito fortes, mas não eram duradouros. Porque o mar da Galileia, ele estava situado entre uns vales, e o vento, quando batia, já batia nas costas das montanhas, e quando descia no vale, o vento descia com certa força, mas ele não era duradouro. E isso, imagina Pedro, que era responsável de uma província de pescadores. Eu imagino Pedro dizendo: eu já sei qual é a força desse vento, eu já conheço a intensidade desse vento. O que estava acontecendo ali, primeiramente, estava tudo sob controle. Esses pontos que eu gostaria de frisar. A humanidade, qual é a relação que nós queremos fazer com esta mensagem, com o momento atual que nós estamos vivendo? Nós sabemos que hoje não se fala de nenhuma outra coisa, ou melhor dizendo, nós estamos vivendo algo que tem feito uma diferença na humanidade, que é o que nós estamos assistindo hoje. Eu imagino Pedro dentro daquele barco, e os seus demais irmãos, os discípulos que ali estavam, vendo aquele vento soprar, e Pedro na frente do barco, imaginando, olhando para trás e vendo Jesus dormindo, falando: deixa o mestre dormir, eu já tenho certa experiência, até porque já são mais de 40 anos de experiência no mar da Galileia, e sei que o vento que está soprando, já ele termina. Esta era a segurança daqueles homens que estavam ali comissionados por Cristo, porque já tinham um largo tempo de experiência, porque já conheciam o vento que ali soprava. Mas o interessante é que o tempo daquele vento já começa a sair fora de controle. Eles estavam assistindo coisas que nunca tinham assistido antes. Aquele vento soprando. O mundo, ele quer dominar, ele acha que tudo está sob o seu controle. Mas como diz a sua palavra, que quem é como o nosso Deus que habita nas alturas, que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, que do monturo ergue o necessitado. Ou seja, aquele momento que estava saindo fora de controle, os discípulos não sabiam o que fazer. Eles acordam Jesus e perguntam: mestre, não te importa porque pereçamos? Os discípulos que o acordam, o teor dessa mensagem, eles não englobam a si próprio, mas a Jesus Cristo também, achando que eles iriam morrer naquela grande tempestade. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a representatividade do significado daquele barco hoje para nós, igreja. Eu acho interessante uma mensagem que nós conhecemos. Eu vou fazer uso de duas mensagens que está escrito lá em Gênesis capítulo 7, que fala a Deus anunciando o dilúvio a Noé. E Noé constrói a arca para que todos ali entrassem. E
E algo interessante é que Noé, quando constrói a arca, Deus orienta Noé que ele pegasse betume. Betume era algo mais ou menos como tinha as cheias do rio Nilo. Quando a força da água batia no fundo do rio, subia o betume, que era uma espécie de lodo, algo impermeabilizante. E que Noé pegou todo aquele betume, impermeava a arca. Mas a questão é o seguinte: será o que fez o diferencial para o dilúvio? Foi o betume? Foi aquele material impermeabilizante? Porque a Bíblia diz que antes de descer água dos céus, a fonte do abismo se rompeu, ou seja, houve um terremoto, que hoje nós temos algo que mede a intensidade desses efeitos cataclísmicos, que fala sobre escala Richter. Eu imagino que aquele abalo sísmico, eu acho que a escala Richter, ela nem conseguiria medir aquilo, porque foi uma explosão tão grande, e a água saía da profundeza da terra, aí desceu, começou a descer água do céu. Era uma violência tão grande da água, a qual aquela arca submergiu e ficou andando por mais de 300 dias sobre a face da terra. Segura aí. E outro ponto que eu chamo a atenção, que é muito parecido com essa da arca, é que quando Moisés nasce, Amram e Joquebede viu que aquele menino era muito bonito, e tinha um decreto por Faraó do Egito de matar todo menino menor de 2 anos, que só permitiria, isso está escrito em Êxodo, a partir do capítulo 2 em diante, de matar todo menino menor de 2 anos e só deixaria vivo as meninas. E diz que Amram, a sua mãe, prepara um cesto que tem uma conotação parecida com o da arca. Ela prepara aquela arca e faz com que aquele menino desça sobre o rio, e ela faz o mesmo procedimento. Ela pega o junco e passa o betume no cesto, e deixa e lança a sorte sobre aquela criança chamada Moisés. O engraçado é que tudo teve que conspirar a favor daquela criança. Primeiro ponto é que aquele cesto, ele foi lançado no rio Nilo, e tinham muitos crocodilos gigantes, e a força da água que batia sobre aquele cesto não virou a criança para que caísse para o rio e que não fosse devorado, mas que fosse encontrado aquele menino pela filha de Faraó. Glória a Deus. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: aleluia, é que desde a arca até o nascimento de Moisés, a arca não afundou, ela flutuou. O cesto de Moisés não virou. Sabe por quê? O autor daquela construção foi o homem, mas a essência que estava ali, ela veio do céu, ela veio de Deus. Aleluia. Um paralelo que eu quero fazer com a igreja é o seguinte: aquela grande tempestade não virou, ainda que os homens conhecessem as propriedades do vento, o barco não foi a pique, porque Cristo estava dentro. Graças a Deus, aleluia. Isso é uma das questões que nós observamos como igreja, e estamos vendo e percebendo que tudo que está acontecendo, mas que existe um povo que clama, existe um povo que ora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi a mesma coisa que Deus falou para o profeta,
aleluia, dizendo: olha, quando o profeta foi dizer que todos os profetas morreram, que só ele ficou, Deus responde e fala: ei, negativo, ainda existe 7.000 pessoas em Israel que dobram o teu joelho e clama a mim. Ou seja, enquanto o mundo assiste a pandemia, existe um grupo que está de joelho dobrado, orando, clamando, pedindo Deus do céu a respeito disso. E quero lhe dizer algo tremendo e poderoso: a igreja de Cristo, ela não é um barco que está à deriva. O mundo não está à deriva. Sabe por quê? Existe um povo que clama, existe um povo que ora, que se chama a igreja do Senhor. E um dos fatores interessantes é que Cristo desperta quando acorda daquele sono. E isso é uma das interrogações pessoais. Aonde que está Cristo nesta hora? Porque Cristo não responde à oração da igreja, porque Cristo não intervém esse mal. Eu quero te dizer, lembram daquela passagem, daquela mensagem? O que eu faço hoje vocês não entendem, mas entenderás amanhã. Aleluia. Jesus, quando lavava os pés dos seus discípulos, o interessante que quando indagamos essa questão, vocês lembram, é um hábito nosso, isso agora parece que diminuiu nas Bíblias que são construídas hoje. Quando pegamos uma Bíblia, quando vemos ela de Malaquias e vamos abrir Gênesis, no último profeta, para que vamos abrir Mateus, melhor dizendo, as Bíblias tinham mais ou menos de 4, 5 páginas em branco. Isso foi o momento que a gente chama de momento interbíblico. Era o momento que achavam que Deus não estava falando com o povo naquela época. Silêncio de Deus não significa que Ele não esteja agindo. Esse tempo do silêncio que Cristo está, algo no mundo espiritual está acontecendo. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, diz o seguinte, que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do seu poder não seja de nós, mas sim de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos e não destruídos. A igreja de Cristo pode estar passando por tudo isso, mas não vai prevalecer. Então, igreja do Senhor, nesta manhã, a nossa mensagem, ela consiste nessas ações, em ter essa percepção, que da mesma forma que parece que houve um silêncio, Cristo parece que estava dormindo no barco, e os homens que estavam ali com Cristo no barco perceberam que as coisas fugiram de controle para incomodar o mestre. Nós observamos que nesse tempo, muitas coisas que a humanidade acha que esteja fugindo de controle, eu como servo do Senhor, eu tenho percebido algumas ações de Deus. Só a título de conhecimento, no lugar que eu hoje trabalho, 4 pessoas voltaram para Jesus, porque estão com medo de morrer, estão pensando na família. São momentos como esse que Deus ele chama a nossa atenção e voltamos e olhamos para Ele. Igreja de Jesus Cristo, é tempo de olharmos e de atentarmos que a igreja de Cristo
ela não é um barco que está à deriva. E Jesus, ele chama a atenção para algo. Entenda isso, crente, para a gente terminar a nossa mensagem aqui agora. Olha todos os passos que Cristo estava seguindo com os seus discípulos. Existem alguns biblistas que dizem que esta mensagem que aqui acontece, algo mexe na natureza, esse grande vento que sopra e a agitação do mar, é porque Jesus estava indo, preste atenção, alguns dizem isso, porque Jesus estava indo para outra margem, porque lá ele ia bater de frente, ou melhor dizendo, tinha os endemoniados de Cafarnaum. Ou seja, algumas coisas acontecem para que a glória de Deus que está para se manifestar o impeça, ou alcance, ou deixa de acontecer. Mas nesta manhã, Igreja de Cristo, eu quero lhe dizer, amada igreja, que não vai ser pandemia, que não vai ser o que está ao nosso derredor, a tua família, os processos que estão acontecendo contrários, vai impedir que Cristo chegue na sua casa com salvação, chegue na minha casa com libertação. Ouça a tua oração, dê resposta aos teus sonhos, dê resposta aos teus projetos, seu neto, seu esposo, seus filhos. Cristo está indo de encontro àquilo que se achava impossível. É por isso que as coisas vêm se agigantando, se agitando. E para a gente terminar, aleluia, algo que quando Jesus ele fala com os discípulos, homens de pouca fé, Jesus levanta e se coloca de pé, e aquela agitação e o mar para, aleluia, sossega, e eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Jesus fez